Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano do Colégio Castro Alves. Vamos para mais uma aula semanal, pessoal, e o tema da aula de hoje, espaço urbano na América e espaço urbano na África. Na aula de ontem, nós vimos os principais conceitos, e características de um espaço urbano. Quais foram os principais conceitos que nós estudamos? O conceito de rede urbana, lá na página 14, só para relembrar. Nós vimos o conceito de metrópoles e regiões metropolitanas. Estudamos também o conceito de conurbação, o conceito de megalópole, o conceito de megacidade e de cidades globais. Então, foram muitos conceitos e características estudados por nós ontem, que estão ligados diretamente aí ao espaço urbano, ao estudo das características de um espaço urbano. Hoje, a partir da página 17, nas páginas 17, 18, 19 e 20, nós vamos trabalhar algumas características do processo de urbanização do continente americano e de como ocorreu o processo de urbanização do continente africano. Eu pedi que vocês fizessem a leitura da apostila. Essa leitura da apostila ela é de fundamental importância para vocês entenderem bastante coisa que eu vou explicar hoje. A urbanização do continente americano e do continente africano, pessoal, ocorreram com um formato um pouco diferente. Inclusive, dentro da própria América, dentro do próprio continente americano, o processo de urbanização ele foi diferente. Ele foi diferente. Se a gente comparar a América anglo-saxônica, a urbanização da América anglo-saxônica, com a urbanização de países da chamada América Latina, de acordo com a divisão histórico-cultural, isto é, a América anglo-saxônica são os únicos países desenvolvidos, ricos da América, Estados Unidos e Canadá. A América Latina são o restante dos países da América, exceto os Estados Unidos e Canadá, que são subdesenvolvidos e emergentes. O processo de urbanização ocorreu de forma um pouco diferente. E, obviamente, hoje nós temos algumas áreas urbanas na América anglo-saxônica e América Latina que assumem posturas diferentes, que assumem perfis diferentes. Então isso a gente vai ter que conversar um pouquinho na aula de hoje. No continente africano, nós temos uma urbanização de certa forma não tão intensa quanto a da América, mas o processo de urbanização africano ele ocorreu mais ou menos de uma maneira muito semelhante em várias partes do continente, uma urbanização bem mais tardia. Tá bom? Então vamos lá na página 17, pessoal. Espaço urbano na América. Uma característica do continente americano como um todo, não interessando agora se é América anglo-saxônica ou América Latina, é que o continente americano, atualmente, ele tem um grau de urbanização muito grande. Isto é, a população no meio urbano ela é muito grande. As taxas de urbanização da América são elevadas. O que isso significa? Que, na média geral, a população urbana na América ela é bem superior à rural. Isso na média geral do continente. Tá bom? Inclusive, nesse primeiro parágrafo, tem uma curiosidade, galera. Com exceção de 2 países da América, Belize na América Central e o Suriname na América do Sul, todos os demais países do continente americano têm população majoritariamente urbana. Na maior parte deles, mais de 80% dos cidadãos habitam as cidades. Então, exceto Belize e o Suriname, exceto esses 2 países, todo o restante dos países americanos, só vocês consultarem o Atlas que vocês vão observar, exceto esses 2 países, todo o restante tem população majoritariamente urbana, isto é, a população urbana supera a rural. E as taxas de urbanização ultrapassam os 80% na maioria deles. O que é a taxa de urbanização? O percentual que demonstra aí a população, o percentual de população que vive no meio urbano.
Beleza, pessoal? O que tem acontecido, né, em todos esses países da América, exceto em Belize e no Suriname, para que a população urbana se tornasse tão superior à população rural. Então é isso que a gente tem que estudar, é isso que a gente vai estudar a partir de agora em espaço urbano da América. No segundo parágrafo, nós temos aqui uma caracterização, né, geral da urbanização na América anglo-saxônica, tá, pessoal? Se vocês fizeram uma leitura bastante atenta desse texto, né, das diferenças de urbanização da América anglo-saxônica para a América Latina, o principal fator que eu gostaria de destacar com vocês é que a urbanização da América anglo-saxônica, isto é, a urbanização dos Estados Unidos e do Canadá, ela foi muito mais antiga, né? Um processo de urbanização que data das últimas décadas aí, do século XIX. O que significa isso? Que já no final do século XIX, no final dos anos 1800, foi quando a chamada onda de urbanização, né, foi quando a população urbana já começa a se tornar superior à rural. Então, nos Estados Unidos e no Canadá, galera, lá por volta do final dos anos 1800, é que a população urbana já começava a superar a rural. Em países da América Latina, a gente só começa a observar esse fenômeno na segunda metade do século XX, a partir dos anos 60, 1960, 1970. Mais ou menos aí, uns 70, 80 anos depois, né, dos Estados Unidos e do Canadá. Então, primeira característica importante da urbanização da América anglo-saxônica. A chamada onda de urbanização começa lá nas últimas décadas, no final do século XIX, principalmente na parte leste da América do Norte, né, na chamada costa leste dos Estados Unidos e do Canadá, né, na porção desses dois países que são banhados pelo Oceano Atlântico, onde estão as cidades mais antigas, né, que foram povoadas inicialmente, né, que foram povoadas primeiro, tá, pessoal? Então, sobre essas características, vocês precisam saber e elas estão nesse segundo parágrafo aqui da página 17, né? Então, destaquem na apostila de vocês, tá? Foi na América anglo-saxônica, né? Foi nos Estados Unidos e Canadá. América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. Mas, principalmente, a gente já direciona bastante essas características de urbanização para os Estados Unidos, pessoal. Foi nos Estados Unidos, né, que se formaram as primeiras metrópoles do chamado Novo Mundo, né? Lógico que no continente europeu já haviam metrópoles, né? As antigas cidades industriais europeias, né, Londres, Paris, já eram consideradas metrópoles. Mas no final do século XIX, início do século XX, né, o que é o Novo Mundo? É a América, o continente americano, né? Uma expressão muito antiga para caracterizar a América. Então, as primeiras metrópoles da América surgiram nos Estados Unidos aí no final do século XIX, início do século XX. Um fator que contribuiu bastante, pessoal, para essa onda de urbanização nos Estados Unidos, no final do século XIX, foi a segunda revolução industrial, né? Foi o fato dos Estados Unidos entrarem aí no período da indústria conhecido como segunda revolução industrial, né? Onde a industrialização americana teve um surto, né? Teve um rápido desenvolvimento e acabou atraindo muitas famílias que habitavam as zonas rurais. Há êxodo rural nos Estados Unidos, professor? Sim, o êxodo rural ele não acontece somente em países subdesenvolvidos e emergentes. Ele também aconteceu nos países desenvolvidos. Países que se industrializaram sofreram êxodos rurais, alguns de maneira mais intensa, outros menos intensa. E o êxodo rural tem uma relação muito grande com a urbanização, porque é a saída de pessoas do campo para as cidades, atraídas muitas vezes aí por empregos, né? E por oportunidades geradas nas áreas urbanas, né? Não só pela indústria, mas também por várias outras atividades econômicas que já se desenvolviam nessas áreas, beleza? Então, galera, segundo parágrafo, características da urbanização da América anglo-saxônica, né? Urbanização da América Latina, pessoal. Terceiro parágrafo da página 17.
Em relação à urbanização da América Latina, o texto ele dá um enfoque maior, né, também pelo fato do Brasil ser um país latino-americano, né, estar enquadrado nas características histórico-culturais, né, que o classificam como América Latina. Né? O Brasil foi também uma colônia de exploração. Né? A América Anglo-Saxônica foram os países que eram colonizados mediante aí a estrutura de povoamento. Enfim, América Latina, pessoal, a urbanização da América Latina, ó, segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Está aqui no parágrafo, está na apostila, vocês precisam destacar essa informação. Tá? A gente não tem quadro para trabalhar, então vocês têm que acompanhar. É uma urbanização mais tardia se comparada à América Anglo-Saxônica. O que significa dizer que é uma urbanização mais tardia? Ela aconteceu depois, ela aconteceu bem mais tarde. Tá? Arthur Dias, 8º B, você pode desligar seu microfone, Arthur? Está fazendo barulho aqui na nossa gravação da aula. Pode ser? Está com o microfone aberto aí? Desligue para a gente, por favor. Ok, Arthur, obrigado. Então, galera, a urbanização da América Latina, ela acontece mais tardiamente. Por quê, Rubens? Porque o processo de industrialização dos países da América Latina também aconteceu mais tarde. Reparem que eu estou relacionando, né, os processos de urbanização aos processos de industrialização. Eu estou fazendo uma relação do crescimento urbano com o crescimento da indústria. Beleza, Arthur? Tranquilo. Então, vocês precisam entender o seguinte, né? A América Latina, pelo fato de ter se industrializado mais tardiamente, né, a consequência foi o quê? Uma urbanização também mais tardia. Ok? No próprio terceiro parágrafo ainda, fala que o modelo de industrialização, tá vendo? Foi citado, né, a questão da industrialização, né, influenciando na urbanização. O modelo de industrialização por substituição de importações, né, foram seguidos pelos demais países. Então, os primeiros países, né, a se industrializarem na América Latina e, de certa forma, isso contribuiu, né, para a maior urbanização desses países, né, foram México, Argentina, Chile e Brasil. O que é essa industrialização por substituição de importações? Foi quando surge a indústria nesses países, ela não surgiu com o objetivo de exportar, ela surgiu com o objetivo de substituir a importação, substituir parte da compra de produtos industrializados estrangeiros, parte das importações. Foi uma industrialização mais voltada para o mercado interno, tá bom? E isso acabou atraindo, né, grandes contingentes aí de população rural para o meio urbano, né, o êxodo rural. Beleza, galera? A gente já estudou em Brasil Urbano, né, no capítulo de industrialização brasileira, esse fenômeno, né, da indústria influenciando no êxodo rural. Peguem aquele exemplo e transformem, né, e mentalizem isso para o restante dos países da América Latina. Aconteceu um processo muito semelhante, tá, galera? Aqui no quarto parágrafo, né, são citados aí alguns polos industriais, né? Os principais polos industriais se concentraram em torno das capitais e maiores centros urbanos, atraindo migrantes de pequenas cidades ou das áreas rurais de seus países. É o que eu falei, o êxodo rural. Tá? Então, as principais indústrias se concentravam próximo às capitais, né, desses países. No caso, vamos tomar como exemplo da América Latina, a principal economia da América Latina e mais industrializada, que é o Brasil, né, influenciando no êxodo rural. Uma outra característica importante, galera, do espaço urbano na América está primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, né, que é uma caracterização geral. De modo geral, o crescimento das cidades da América Latina segue intenso, porém bem menos que nas décadas de meados do século XX. O que significa isso, galera? Crescimento das cidades da América Latina segue intenso. Que as taxas de urbanização, isto é, a população urbana, né, na América Latina, ela está ainda em um ritmo de crescimento, crescendo menos do que crescia lá no século XX com
um intenso êxodo rural. Hoje o êxodo rural está menor, né? Mas uma população urbana não cresce somente com o êxodo rural. O êxodo rural é que proporcionou um crescimento muito rápido, né? Um crescimento repentino muito intenso aí na segunda metade do século XX, tá? Após os anos 1950. Porque a população também cresce de maneira natural, né? As taxas de natalidade superando as taxas de mortalidade. Nós estudamos isso lá no capítulo 6, na apostila passada. Estão lembrados? Crescimento natural vegetativo? Lembram disso? Então, é óbvio que o êxodo rural contribui, mas não é o único, né? O crescimento natural também é importante. Então, a população urbana cresce, mas cresce um pouco, em um ritmo um pouco menos intenso. Porém, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: quando a gente analisa a América anglo-saxônica, galera, o crescimento urbano dos Estados Unidos, por exemplo, ele foi um crescimento urbano gradativo. Foi um crescimento urbano que teve um êxodo rural, mas que as cidades foram se transformando e foram melhorando sua infraestrutura para receber essa população. Foi um crescimento urbano gradativo, foi um crescimento urbano mais planejado. Já nos países da América Latina, quando teve o surto industrial, né, no século XX, né, da pós-Segunda Guerra, o crescimento urbano foi muito rápido e foi um crescimento aí desordenado. É por isso que quando a gente observa muitas grandes cidades da América Latina, na África também não é diferente, a gente vai ver daqui a pouco, a gente observa o quê? Grandes prédios, né, grandes edifícios, construções muito bem planejadas, bairros muito bem planejados, e logo ao lado, né, o crescimento de favelas e bairros extremamente carentes, convivendo lado a lado, né, num cenário aí de um contraste muito grande. Isso foi fruto na América Latina o quê? De um crescimento rápido e desordenado. Crescimento rápido e desordenado significa o quê? Nós tivemos o crescimento natural da população urbana e também um êxodo rural muito forte, que não proporcionou um planejamento das cidades para conseguir receber toda essa população de uma vez, né? Toda essa população que chegava, né, aos milhares de pessoas todos os anos devido à influência da indústria, né, nessas cidades latino-americanas, a indústria na área urbana. Então, o crescimento urbano foi rápido, só que foi um crescimento urbano desordenado, né, formando aí bolsões de pobreza, né, processo de favelização, ocupações em áreas de risco, como nós estudamos no capítulo aí passado, né. Então, isso acabou colocando algumas cidades da América Latina, né, como cidades aí que cresceram muito, mas de uma forma desorganizada, tá? E isso, obviamente, promoveu o que nós chamamos de segregação socioespacial nas cidades. No final desse quinto parágrafo fala sobre isso. O aspecto mais grave, entretanto, se refere à segregação socioespacial nas cidades. O que é essa segregação socioespacial, né? São as diferenças, né, muito visíveis, as diferenças entre conjuntos de habitações precárias e áreas residenciais de alto padrão, por vezes vizinhas umas às outras. Por que que no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, existem bairros tão nobres, né, convivendo lado a lado com favelas tão pobres? Porque o crescimento foi desordenado, foi rápido. Né? O poder público ele não conseguiu planejar, não conseguiu ou não se preocupou em planejar o ambiente urbano, né, para que todas as pessoas tivessem acesso a uma moradia digna, a um saneamento básico de qualidade. A gente discutiu um pouco sobre isso no capítulo passado, lembra? Desafios do desenvolvimento, se eu não me engano, na América e na África. A gente chegou a discutir isso. Lembra que nós trabalhamos ocupação em áreas de risco, galera? Então, é fruto desse crescimento urbano desordenado na América Latina. Essa imagem aqui na página 17 mostra, né, vista panorâmica de bairro segregado na região central de Buenos Aires, Argentina, em 2017. Na imagem é possível observar forte contraste entre a precária área residencial conhecida como Vila 31 e os prédios modernos da famosa área turística de Recoleta. Ah, galera, agora eu lembrei, eu tô vendo essa foto aqui. Camila, você lembra disso, né? Tô até falando com a minha esposa, galera. No carnaval desse ano, a gente foi para
para a Argentina, e agora que eu estou vendo essa imagem, eu lembrei, meus queridos, eu passei exatamente nessa avenida. Vocês estão vendo essa avenida aqui na página 17? Aqui no cantinho dessa foto aqui da página 17? Está todo mundo vendo aqui na apostila? Então, essa avenida, se eu não me engano, é uma das avenidas que liga o Porto de Buenos Aires à área central. E na Argentina, a gente fala muito do Brasil, mas na Argentina eu percebi isso quando eu visitei essa região, e agora eu estou vendo que no livro tem essa imagem, tem essa foto, bem interessante, galera. É exatamente impactante. Você vê uma área muito desenvolvida, uma área muito rica, né, e logo ao lado, né, praticamente um bairro pobre, né, considerado favela. O que é a favela? É a moradia precária, né? É um bairro de moradia precária, e isso que eu pude observar na Argentina, exatamente no local onde foi tirada essa foto. Falam que lá é muito bom para fazer compras. Exatamente, Júlio, tem muita coisa legal. Então, a gente observa isso muito no Brasil, né? Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, isso é muito comum, né? E agora que eu vi essa foto, eu lembrei que eu visitei, né, esse bairro aí da Recoleta, e eu passei por essa favela, né? Esse bairro favelizado aqui. Professor chique, nada, Júlio. A gente trabalha bastante para conseguir pelo menos fazer uma viagenzinha, né? Exatamente isso, galera. Veja que interessante. Na Argentina, essa foto é da Argentina, mas poderia não mais do que a Bazinha. Não, aí, o Arthur, aí não. Aí você está falando de uma pessoa chique demais. Né? Bazinha é a rainha da chiqueza. Isso aí você já conhece, né? Aí não tem como competir, né, Arthur? Caio falou, porque no Brasil isso é bem mais frequente. Exatamente, Caio. No Brasil é muito mais frequente. A gente observa isso, né, muito facilmente. Não precisamos seguir para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Né? Aqui na nossa região metropolitana de Vitória, né, da Grande Vitória, a gente observa isso. Né? Exatamente. Em várias ruas e avenidas de Vitória, por exemplo, a gente consegue observar isso. Né? Vila Velha, Cariacica, enfim, é muito comum. Né, em cidades aí, não precisa ser grandes metrópoles, né? Como nós vimos ontem, né, os conceitos de metrópoles, regiões metropolitanas, podem ser em pequenas ou até médias cidades, isso acontece, tá bom? É bem mais frequente no Brasil, muito bem pontuado, Caio. É isso aí. Galera, alguma dúvida em relação ao espaço urbano na América? América anglo-saxônica e América Latina? Isso se pode chamar de macrocefalia urbana? Matheus, o que é macrocefalia urbana? Eu acho que eu esqueci de falar isso no parágrafo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Está na página 17, macrocefalia urbana? Eu acho que estava assim, eu não vi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sim. Aonde, Matheus? Peraí. Deixa eu ver se eu localizo, que eu tenho que falar sobre esse conceito para vocês. Terceiro parágrafo. Deixa eu ver, que eu não tinha grifado aqui na minha apostila. Primeiro, segundo, quarto parágrafo, eu acho. Ah, tá. Quarto parágrafo. Beleza, Matheus. Sim. Desculpa, gente, eu esqueci de falar esse conceito. Prestem atenção no seguinte. Buenos Aires, Santiago, Lima, capital do Peru, Montevidéu, no Uruguai, são exemplos de macrocefalia urbana. No Brasil, a gente não tem tão claramente esse processo. O que é a macrocefalia urbana, pessoal? É quando boa parte da população do país habita a mesma aglomeração, ou a mesma cidade, ou a mesma, principalmente a capital do país. Macrocefalia urbana significa o quê? Um inchaço urbano em uma única cidade. No caso de Buenos Aires, capital da Argentina, Santiago, capital do Chile, Lima, capital do Peru, e Montevidéu, capital do Uruguai, são países onde a maior parte da população urbana do país encontra-se na sua principal cidade, que geralmente é a capital. No Brasil,
a principal cidade do país é São Paulo, que não é Brasília, que é a capital. Mas no Brasil a gente não tem uma macrocefalia urbana muito clara. Por quê? Porque são várias grandes capitais com uma população muito grande em várias delas. Já nesses países menores da América Latina, a macrocefalia urbana é muito comum, que é o quê? É aquela cidade concentrando boa parte da população, né, urbana do país, né, tendo um grau de importância muito grande, quase que exclusivo. Tá? Caio, semi-macrocefalia, mais ou menos, né? Mais ou menos. Por quê? Você não tem só São Paulo no Brasil, como uma grande capital atraindo população urbana. Você tem São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador. Entendeu, Caio? A macrocefalia significa o quê? Um país atraindo o grande contingente de população urbana em uma única cidade. Né? Você tem a grande metrópole argentina, só Buenos Aires. Não tem outra. No Brasil nós temos várias metrópoles. Entendeu, Caio? A grande metrópole uruguaia, Montevidéu, não tem outra. Certo? Então, macrocefalia, inchou, concentrou tudo naquela cidade, naquela área urbana. Entendeu, Caio? O Caio até colocou, a Júlia até colocou aqui, ó. Eu acho que isso só não acontece aqui pela extensão do nosso país, porque se fosse menor, as pessoas habitariam a melhor cidade. Exatamente. Seria um processo de concentração. É isso aí, Júlia. É isso aí. É isso aí. Beleza, Caio. Mas tá certo. Você fez uma boa pergunta, né? E a Julie. Então, o êxodo rural no Brasil não foi muito explorado? Lógico que foi. Na década de 70, a maior parte da população brasileira já era população urbana, né? Já nos anos 1970. Tá bom, Matheus? Foi sim. Mas no caso do Brasil, nós temos várias outras grandes cidades, além de São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Tranquilo, galera? Bem lembrado, Matheus. O conceito de macrocefalia tinha passado batido, beleza? Galera, alguma dúvida? Espaço urbano na América? Ó, a Júlia colocou no chat aqui um exemplo. Vamos supor que na Argentina tenha 2 milhões de pessoas, mas 1,5 milhão habita Buenos Aires. Isso é macrocefalia urbana? Isso aí, Júlia, isso é macrocefalia urbana. Parabéns, é exatamente isso. Né? Uma comparação bem geral, é exatamente isso. É isso aí, Júlia. É uma grande concentração populacional em uma única área urbana, que geralmente é uma metrópole, né? É a maior cidade do país, é a metrópole. Tá bom, Júlio? É isso aí. Galera, espaço urbano na África, página 19. Né? Espaço urbano na África. Vamos lá. A industrialização na África, muito mais tardia, o nível de industrialização africano não se compara, né, ao nível de industrialização, até mesmo de países da América anglo-saxônica, muito menos da América anglo-saxônica, mas também ao nível de industrialização que não foi tão grande em relação à América Latina. Dessa maneira, a urbanização dos países africanos foi bem mais tardia, porque teve uma industrialização não tão intensa e muito mais tardia, né, muito mais atrasada em relação aos países da América. No primeiro parágrafo, a gente já tem um dado importante sobre espaço rural na África. A população rural africana ainda é maior do que a urbana. Então, de todo o continente africano, se nós somarmos as populações habitando a área rural e urbana, a população rural ainda é maior. Porém, o ritmo de crescimento da urbanização na África é mais acelerado, é maior do que na América. Porque a América, galera, o continente americano, eu falei para vocês já que basicamente aí 80% da população do continente americano já habita em cidades. Lembra da taxa de urbanização da América? Se 80% da população da América já habita as cidades, a população das cidades continua crescendo, mas já cresce muito pouco, porque já passou por esse grande surto urbano industrial. Já o continente africano, como já está se industrializando bem mais tardiamente, eles estão passando por um êxodo rural, né, mais intenso agora, o que na América isso já aconteceu há 50 anos atrás. Não é?
O que na América aconteceu 50 anos atrás, no continente africano, a urbanização acelerada não foi da década de 60 e 70, está sendo agora. Então, por isso o parágrafo diz o seguinte, mas essa realidade está mudando, pois é também a África o continente em que o êxodo rural e o processo de urbanização são os mais acelerados da atualidade, né? Mais acelerado não significa dizer que a população urbana é maior, significa dizer que ela está crescendo mais porque esse fenômeno, esse processo demorou a acontecer. Enquanto os países da América Latina e da América anglo-saxônica foi lá no século XIX, nem conta. Vamos comparar a América Latina, né? Que a América saxônica é desenvolvida. Vamos comparar a América Latina, que são países pobres e emergentes. Enquanto os países da América Latina sofreram aí uma grande industrialização por volta da década de 1950, e em muitos países já na década de 70, a população urbana já superou a rural devido ao êxodo rural e o crescimento natural, na África isso está acontecendo agora. Então, na América Latina, aquele crescimento rápido e desordenado, de certa forma, já aconteceu. Na África, aquele crescimento rápido e desordenado que já aconteceu há décadas atrás na América Latina acontece hoje. Por isso que as taxas de urbanização no continente africano, isto é, a população urbana, ela está crescendo mais rápido, mas ainda não superou a população rural. Beleza, galera? Então esse primeiro parágrafo é muito importante, né? Vocês precisam entender essas características e destaquem essa informação na apostila, tá bom? No segundo parágrafo, fala-se sobre as maiores metrópoles da África, né? Nós temos uma lista aqui, né, de algumas importantes metrópoles africanas, né? Na década de 80, galera, em decorrência das transformações no campo, né, nós tivemos aí um grande êxodo rural, né, para cidades aí da África subsaariana, né, daquela porção do continente africano abaixo do deserto do Saara. O deserto do Saara é um divisor, né, do norte da África, né, para a grande África subsaariana, né, abaixo do deserto do Saara. Década de 80, intenso fluxo migratório para as cidades da África subsaariana, isto é, grande êxodo rural, né, grande êxodo rural, 1980. Tá vendo como que o êxodo rural para as cidades africanas foi tardio? O êxodo rural no Brasil e em vários países da América Latina começa a ganhar força nos anos 50, década de 40, né? Anos 40, década de 40 para a década de 50, né? Aí 40, 50 anos antes quase da África. Tá? E as cidades africanas, assim como as da América Latina, têm uma característica em comum, tá? Que é a última linha aí do último parágrafo da página 19, lá embaixo. Ó. As cidades, nesse caso, se expandem sem planejamento adequado, né? Assim como acontece na América Latina, só que na África essa falta de planejamento urbano é até mais grave, galera, né? É só a gente conseguir observar aqui, ó, né, essa imagem, né, de pessoas circulando pelas ruas de Kibera, conhecida como a maior favela da África, em Nairobi, capital do Quênia em 2015, né? Uma cena também não tão diferente do Brasil, né? Mas a pobreza nas periferias africanas, tá? Ela é até um pouco mais grave, né, do que no Brasil e nos demais países da América Latina, beleza? Então, o espaço urbano na África, a urbanização africana, ela é semelhante à da América Latina no que diz respeito ao crescimento urbano rápido e desordenado. Só que esse crescimento urbano rápido na América Latina foi lá na década de 50, 60, 70. Aqui no continente africano foi a partir da década de 80. Mateus fala que alguns anos atrás, não, alguns séculos atrás, né, ou algumas décadas atrás, os países da África eram colônia. Também, Mateus, né? A colonização do continente africano mais intensa, né, o neocolonialismo, foi mais tardio. Então, de certa forma, o desenvolvimento econômico do continente africano foi mais tardio, né, e enfrentou mais dificuldades. Né, e também ajuda na falta de planejamento, logicamente, a pobreza. Né? As condições de pobreza eram as mesmas? Como assim, Caio?
As mesmas comparando o que com o que? Em relação ao que, Caio? Naquela época? Caio, mais ou menos. O que acontece? No neocolonialismo, né, na colonização do continente africano pelos europeus, né, vamos lembrar o seguinte, eu já trabalhei isso com vocês, não sei se eu já trabalhei com vocês esse ano, se foi com vocês, se foi com o 8º ano do ano passado, agora eu não lembro. A colonização, eu acho que já trabalhei com vocês sim, lá no Castro Alves. A colonização da África, galera, foi século XIX, a colonização da América, século XVI. No continente africano, a exploração econômica de recursos naturais foi no século XIX, mas o continente africano já tinha uma exploração econômica da mão de obra humana escrava desde os séculos XVI e XVII. Tá? Já falei, é isso aí, Matheus, já falei. Mas em relação à economia, né, a recursos naturais, o continente africano foi tão explorado quanto a América. Só que na África, essa exploração econômica, né, que aconteceu depois da exploração humana, foi muito mais grave, colocou os países africanos numa condição de pobreza mais grave se comparados com os da América Latina, entendeu, Caio? Né, o nível de exploração foi bem mais cruel, se assim podemos dizer, tá bom? Beleza? Galera, vamos lá na página 20, tá? Percebam que no continente africano, comparem essa última foto aqui, ó, dessa favela de Nairobi, no Quênia, na página 19, com a primeira imagem da área central de Nairobi, na página 20. Comparem. Vocês veem isso acontecendo na América Latina? Nas cidades brasileiras, por exemplo? O que a gente pode comparar nessas duas imagens? Lógico que sim, Matheus. Não acontece, não? Compare essa última foto aqui da página 19. Pessoas circulam pelas ruas de Kibera, conhecida como a maior favela da África, em Nairobi, Quênia, 2015. Aí você vira a página 20, primeira foto. Área central de Nairobi, com edifícios comerciais, Quênia, 2015. Mesma capital, a mesma cidade, com realidades o quê? Totalmente diferentes, né? Essa segunda foto aqui da página 20, né, essa imagem da página 20 mostra o quê? Uma área mais urbanizada, com melhor infraestrutura, se comparado à favela da mesma cidade, da mesma capital, na página anterior, galera. Desigualdade socioespacial, segregação socioespacial, devido ao quê? O crescimento urbano desordenado, rápido, desordenado, sem o planejamento, sem infraestrutura. Cidades ricas e desenvolvidas com cidades pobres. Não é nem cidade, né? Bairros ricos, né, Caio? Partes da cidade mais ricas e desenvolvidas, né, com bairros mais pobres aí vivendo lado a lado, tá bom? Não é, é a mesma cidade, tá, Caio? É a mesma cidade, é Nairobi, capital do Quênia, né? Então isso acontece na África e isso acontece muito facilmente, como nós vimos na América Latina, nos países da América, conhecido como América Latina, beleza? Aqui na página 20, galera, nós temos também um parágrafo que fala sobre as metrópoles africanas, né? Esse segundo parágrafo da página 20, eu gostaria que a Julie fizesse a leitura para mim, pode ser, Julie? E vocês destacassem, porque mostra essa contraste. Ok. Vamos lá, Julie. Metrópoles africanas, como as mencionadas acima, revelam, por um lado, as... Falhou o microfone, Julie. Por outro, socialmente fragmentado, por clivagens étnicas e contrastes entre bolsões de pobreza e as ilhas de prosperidade das elites. Observe o mapa abaixo e em seguida resolva o exercício. Valeu, Julie. Galera, estão vendo? Metrópoles africanas, né, revelam o quê? Aspectos de um continente moderno e também muito pobre. Mas existe modernidade no continente africano? Gente, o continente africano não é somente um grande bolsão de pobreza, tá, pessoal? Nós temos aí capitais de países africanos com regiões empresariais e comerciais muito fortes. Isso vem melhorando nas últimas décadas, né? Então, aos poucos, muitos países africanos eles acabam se inserindo, né, de uma maneira gradativa no que nós chamamos de mundo globalizado. Mas é óbvio que os contrastes na África são
tão graves quanto os contrastes urbanos aqui na América Latina, nas nossas grandes cidades latino-americanas. Então, no continente africano, essa característica é muito semelhante ao que nós temos na América Latina. Bolsões de pobreza ao lado de ilhas de prosperidade. É o que nós fizemos nessa comparação que eu pedi para vocês realizarem com essa imagem aí da favela no Quênia na página 19 com um grande centro comercial na capital do Quênia na página 20. Um bolsão de pobreza convivendo ao lado de ilhas de prosperidade. No Brasil isso é muito comum e na África isso já está se tornando comum, porque agora lá está passando, muitos países africanos estão passando por uma urbanização acelerada. Estão passando por uma urbanização acelerada e o crescimento desordenado. Então, esse cenário na África, que aqui no Brasil já acontece há várias décadas, também está se tornando cada vez mais comum. Percebam o seguinte, a urbanização do continente africano e da América Latina é bem semelhante. Foi um crescimento urbano rápido e desordenado, porém, em tempos diferentes, né? Em épocas diferentes. Enquanto na América Latina esse crescimento rápido e desordenado começa lá em 1950, 1940, 1950, na África começa aí em 1980 para a década de 1990, né? Começa aí quase 50 anos depois. O tempo foi diferente, né? Na África foi mais tardio, mas o processo é semelhante. Né? Da América Latina com a África, o processo é semelhante, que é o quê? Crescimento urbano rápido, né? Só que desordenado. Tá bom, galera? Beleza? E na América anglo-saxônica aconteceu lá no final do século XIX, mais lento e com melhor planejamento. Você não vê tanto esses bolsões de pobreza da África, da América Latina lá nos Estados Unidos. Existe, mas em menor frequência. Tá bom? Alguma dúvida, meus amores? Coloquem para mim no chat. Tá tudo certo? Fala, Matheus, rapidinho que tá encerrando aí o tempo da aula. Bom dia, professor. A minha pergunta é sobre a questão de ritmo de urbanização. Alguns falam que a urbanização de um país tal é menos rápida do que a urbanização de outro país. Isso se deve constar pela questão de tempo, certo, de desenvolvimento daquele país. Isso Mas, aí. em vez de falar de tempo, acho que não pode falar na questão de ritmo de cada país? Por exemplo, pode ser. Sim, pode ser? Pode. Tempo, ritmo, tanto faz. É a maneira como ela aconteceu. Quando eu falo rápida, geralmente é uma intensidade grande num tempo pequeno. Aí você tende a ter problema, porque não tem estrutura para isso. Quando eu falo que na América anglo-saxônica a urbanização foi mais lenta, as cidades, o êxodo rural foi mais controlado e as cidades conseguiram planejar melhor sua infraestrutura para receber a população. Entendeu, Matheus? Mas entendi. Pode ser sim, tá bom? Galera, eu tenho outra pergunta, professor. Fala aí rapidinho, Matheus, que o tempo vai cair. É sobre as comunidades de favelas. Se elas tiverem algum tipo de urbanização, mesmo que seja mínima, ainda assim podem ser chamadas de comunidades de favelas? Pode, se as moradias forem precárias. O que caracteriza a favelização? Além da falta de infraestrutura pública, é a questão da moradia. A favela, o conceito de favela é moradia precária. Tá bom? Entendi. Beleza, Matheus. Galera, um abraço. Hoje eu farei a postagem para vocês do que vocês precisam desenvolver para a semana que vem. Então, até hoje à tarde, dê uma olhadinha no positivo. Beijo no coração, galera. Valeu. Tchau.